Senhora, todos com a paz do Senhor, eu queria estar dando hoje um testemunho sobre que eu tava faltando muito culto, tá, gente? Isso não foi agora, foi faz alguns anos atrás, para que você venha entender a importância de se congregar e de estar na casa do Senhor, tá, gente? E eu comecei a ver umas coisas na igreja. Começou a acontecer umas coisas na igreja e eu fiquei triste, comecei a ficar triste, tá, gente? Aí eu peguei, chegava no dia de culto, eu falei, não vou para a igreja não. E porque eu também comecei a perceber que muitos crentes só vão para a igreja dia de domingo. Dia de domingo dá cheio, né? E dia de semana eram poucos crentes. Então eu peguei e fiquei triste, né? E não foi para a igreja. Foi uns 2 cultos direto, 2 ou 3, que eu não fui. Não tinha vontade de ir para a igreja. E eu falei, agora eu vou ser uma cristã assim. Só vou para a igreja quando der e aos domingos. E peguei, né, quando tava faltando o culto, não tava acontecendo nada comigo, né? Eu peguei legal, né? É por isso que os crentes faltam o culto e só vão aos domingos. E quando foi numa madrugada, eu tava dormindo e Deus apareceu para mim. E ele me pegou pelo pescoço. Pegou no meu pescoço, gente, e segurou. Quando ele segurou, eu senti que a minha respiração começou a faltar. Depois ele segurou no meu coração e começou a parar de bater o meu coração. Quando eu me deparei com aquela situação, eu percebi que eu estava morrendo. E eu falei, meu Deus, eu tô morrendo. Então nessa hora eu peguei e pedi perdão para Deus. Foi muito rápido, gente, ia parando a minha respiração e meu coração quando ele segurou no meu pescoço e no meu coração. E eu peguei nessa hora e pedi perdão por tudo que eu tinha feito a ele. E de repente foi voltando, ele foi tirando aos poucos a mão do meu pescoço e do meu coração. E ele perguntou para mim, se tu morresse agora, para onde tu ia? Porque eu tava faltando o culto, né? E como eu sabia que eu tava faltando o culto, eu respondi para ele. Não tinha como eu não responder, gente. E nessa hora eu respondi para ele. Eu falei, Senhor, eu ia pro inferno. Se eu morresse agora, eu ia pro inferno. E eu comecei a chorar. E depois meu filho dormia do meu lado, né? Tava pequeno ainda ele. E Deus mandou que eu olhasse para ele. Olha para ele, que era pro meu filho. E eu olhei. Ele falou, tu ama ele? Passou um amor tão grande que eu nunca tinha percebido. E eu falei, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe o quanto eu amo ele. E Deus falou para mim assim, eu te amo muito mais do que isso. A partir de hoje, tu não vai faltar um culto. Quando ele falou aquilo, eu comecei a estremecer e pedir perdão por tudo. Comecei a me lembrar dos cultos que eu tava faltando, tudo que eu tinha falado para ele. E eu agoniada para amanhecer o dia, para ir para a igreja, né? E é por isso, gente, que eu não falto culto, porque a Bíblia diz, né? Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de muitos. Então, o salmista Davi, no tempo do salmista Davi, a gente sabe como era, né, gente? Não era o tabernáculo de Moisés, aquele tabernáculo ali que Moisés fez. Não, no tempo de Davi, era o tabernáculo de Davi. Então, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele fez ali o tabernáculo de Davi. Então, as cerimônias do tabernáculo de Davi era muito diferente da tenda da aliança de Deus, aquela que veio lá no deserto. Há uma diferença muito grande, né? Por quê? Porque não tinha o Santo dos Santos. A arca ficava ali, dentro daquele tabernáculo, que dava para ver, quem estava ali fora dava para ver através das cortinas a Arca da Aliança, dava para ver ali.
Então, o salmista Davi, ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim mesmo: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Então, no tempo do salmista Davi, era direto a adoração. Era direto a adoração. E todos poderiam ver ali, né? Então, quer dizer, o salmista Davi, sendo rei, ele queria estar todos os dias na presença de Deus. E às vezes nós, 3 cultos só por semana que tem, gente. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, é quarta, sexta e domingo. E pela manhã, domingo, que tem a escola dominical, somente isso. E às vezes, nesses 3 dias, a gente ainda quer faltar o culto. Às vezes é 1h só e meia de culto. A pessoa vai para a bola, às vezes ela passa 2 horas no campo. Ela vai para uma festa, ela passa uma noitada na festa. E às vezes é 1h30 só, gente. Durante 3 vezes, somente isso. E às vezes a gente ainda quer roubar do Senhor, tirar esse precioso tempo de culto, de adoração, de nos reunir com nossos irmãos. Então o salmista Davi, ele sabia disso. Por isso que ele vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. No templo a gente aprende, a gente vai se fortalecer. Então, gente, essa é a importância do cristão não faltar culto, tá sempre ali, porque são há poucos cultos que a gente tem por semana. E às vezes a pessoa ainda quer tirar. Crente que não se congrega é muito triste, gente, porque a Bíblia mesmo diz, lá em Hebreus: não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos. Muitos hoje têm esse costume de estar faltando o templo, de não ter mais desejo de ir para a igreja, não tem mais desejo de estar com seus irmãos. É muito triste, gente, isso. E eu glorifico o nome do Senhor por essa lição que Ele me deu, né? Para que eu não venha estar faltando o culto. E desde lá para cá, gente, eu não falto o culto. Para me faltar um culto, eu tenho que estar doente. Isso tem que ser dor de barriga, tá, gente? Porque se for uma dor de cabeça ou qualquer outra coisa que eu puder tomar um analgésicozinho, eu tomo e olha, vou me embora para a igreja adorar o meu Senhor. Tá, gente? Então é isso, né? E passou-se alguns dias, aí eu comecei a pensar: poxa, mas todo mundo falta culto e não acontece nada com eles, e eu fico querer faltar, e Deus me pegou logo dessa maneira, logo pelo pescoço, e segurou ali meu coração. Foi uma coisa tão... que não tem como eu explicar, assim, foi uma coisa pra mim, gente, foi uma experiência muito linda. E eu perguntei pra Ele por quê. Eu falei: Senhor, por quê os crentes faltam o culto e não acontece nada com eles? E eu, quando eu começo a querer sair, a errar, o Senhor vem e me pega dessa maneira. O Senhor respondeu. É incrível, gente, que o Senhor Deus sempre Ele me responde. Ele me respondeu. Quando eu perguntei para Ele por que Ele fez aquilo, Ele respondeu para mim assim: eu repreendo e castigo todo quanto amo, e açoito todo aquele que eu tomo por filho. Então Deus, Ele só repreende e castiga quem Ele ama. A gente vê hoje crente por aí, faz o que quer, fala mal da vida dos outros, é fofoqueiro, falta culto e faz um monte de coisa, gente, que desagrada a Deus. Mas não acontece nada com eles. Vai eu fazer uma coisa dessa para você ver o que acontece comigo. Eu falo: meu Deus, então quer dizer, Deus, Ele é tremendo. E eu tenho uma experiência com Deus muito linda, né? Que eu falo com Ele e Ele me responde. E nesse dia Ele falou comigo, Ele veio pela madrugada, né? E até hoje, gente, eu não falto o culto, tá? Tô sempre lá na igreja. Então, a Bíblia fala isso, né? O salmista Davi, no templo dele. Há uma diferença, gente, do tabernáculo de Davi pro tabernáculo de Moisés, tá? Que era a tenda da aliança. Tabernáculo de Moisés não, né? É tenda da aliança. Aquele que era feito ali no deserto. E que no tempo de Saul ele esqueceu da arca da aliança, de tudo, né? Mas Davi não. Davi, ele trouxe a arca para Jerusalém e fez ali o tabernáculo de Davi, o qual foi derrubado no tempo de Salomão, o qual ele fez o templo de Salomão, né? Então, que nós venhamos ter esse desejo, como o salmista Davi, como Salomão, de estar na casa do Senhor, de não faltar culto, porque no dia do culto, gente, Deus fala com a gente. Às vezes através de um louvor, quando as crianças estão louvando, quando as irmãs estão louvando, quando os jovens estão louvando, na hora da pregação, às vezes uma palavra, Deus nos renova, nos levanta. Crente que não falta culto, ele é todo tempo avivado.
E eu agradeço a todos.